Minha avó tinha uma imagenzinha de Nossa Senhora em seu quarto. Ela sempre a teve desde antes de eu nascer. Estava em uma cristaleira de mogno com portas de vidro e uma luzinha branca que se acendia todas as noites. A cristaleira ficava em um canto do quarto dela, bem em frente à cama. Não era uma imagem grande, mas era bem cuidada. Tinha seu terço, seu manto bordado e flores. Sempre havia flores. Todo o segundo andar cheirava a flores frescas. Minha avó cuidava disso. Trocava os vasos a cada 2 ou 3 dias. Rosas ou cravos, o que encontrasse no dia, mas sempre brancos. Ela dizia que era assim que a santinha gostava. Ninguém questionava. Era uma daquelas coisas que sempre tinham sido assim. A gente cresceu com isso e passou a achar normal o altar, o cheiro, a luz e o silêncio que tomava conta quando se entrava no quarto da minha avó. Quando éramos crianças e ainda morávamos todos na casa dela, notávamos coisas estranhas e detalhes que faziam a gente duvidar. Você não sabia se preocupava ou se era melhor fingir que não viu, porque era sua avó e porque tem coisas que uma criança não tem coragem de perguntar. Uma vez minha prima disse que a viu quebrar um ovo no chão do quarto. Assim mesmo, sem prato, direto no piso, e que depois, em vez de limpar, se agachou e começou a comê-lo com a língua, devagar, como se fizesse parte de algum ritual. Outra vez, alguém encontrou um frasco com o sangue dela, marcado com uma data. Estava na parte de baixo da cristaleira, enrolado num pano branco. Ela também fazia orações em voz bem baixa, mas fora dos horários normais. Às vezes, às 3 da manhã, várias vezes fui acordada por esses murmúrios. Ela repetia a mesma frase várias vezes, ajoelhada em frente à cristaleira, com uma vela acesa e as flores recém-trocadas. Uma vez a vimos sair para o quintal com uma imagem de gesso, a mesma santa, mas em miniatura, e a enterrou entre os vasos de plantas. Só disse para minha irmã que era para que ela não vá embora. Ela nunca explicou o que quis dizer com isso. Mas isso era entre nós, os primos. Você acha que alguém ia perguntar para ela por que fazia isso? Ou contar para algum dos nossos tios? Claro que não. A gente ficava quieto porque era a avó, porque dava medo, porque morávamos na casa dela. No dia em que minha avó morreu, a casa toda cheirava a flores mais do que nunca. Era um cheiro forte, doce, que descia pelas escadas como se alguém tivesse enchido o andar de cima com buquês recém-cortados. Eu me lembro bem, então nem me surpreendi, e achei que era dia da santa. Deu 11 horas e minha avó não tinha descido. Uma das minhas tias foi a primeira a subir porque já era tarde e não se ouvia nada lá em cima. Depois os outros subiram e foi aí que a encontraram. Estava na cama, deitada de costas, com o rosto tranquilo. Tinha o terço, os braços cruzados sobre o peito, e entre as mãos um buquê de flores brancas, frescas. A janela estava aberta como sempre, e a cortina se movia com o vento leve. Parecia estar dormindo, mas não respirava. A imagenzinha ainda estava no altar, tudo em seu lugar, menos uma coisa. A vela aos seus pés estava rachada, quebrada por dentro como se tivesse estourado sozinha. O vidro estava estilhaçado em forma de estrela, e o pavio ainda soltava fumaça. Chamaram o médico, que chegou 1 hora depois, e confirmou o que todos já sabiam. Morte natural e tranquila. Disseram que foi dormindo e que ela não sofreu. O médico assentiu, assinou o atestado e foi embora. Desceram minha avó com cuidado em vários, usando o cobertor que ela sempre deixava no sofá. Minha tia pediu que a colocassem na sala, sobre o sofá comprido, enquanto preparavam o espaço para o velório. Alguém ligou para a funerária, outro começou a fazer chamadas para avisar os outros. Família, vizinhos e conhecidos da igreja. Minha mãe começou a preparar café e as primeiras cadeiras vieram da casa da vizinha. O de sempre. Tudo rápido, automático, porque não há tempo para digerir nada.
Foi meu tio Fernando quem disse que precisavam descer a imagenzinha, pois era melhor tê-la embaixo para o terço. Subiu com outro tio e entre os dois desceram a cristaleira inteira com cuidado. Quando a colocaram sobre uma mesa de apoio na cozinha, foi que viram o que havia atrás. Maços e maços de dinheiro amarrados com elásticos, alguns antigos, outros novos, muitos de diferentes valores, escondidos atrás do fundo de madeira da cristaleira. Estava entre as ripas da parte de trás e um fundo falso que ninguém sabia que existia. Ninguém disse nada no início, apenas se entreolharam em silêncio. Meu tio abriu mais, e havia ainda mais maços, alguns em envelopes, outros empilhados diretamente. Ninguém sabia quanto dinheiro era, mas era muito. Ninguém sabia de onde veio, quando ela guardou ou para quê. As pessoas começaram a chegar, primeiro os mais próximos, tios, primos, vizinhos que conviveram com ela a vida toda. Todos com aquela cara que se faz em velório. Gente que não sabe bem o que dizer, então chega, abraça, senta, toma café e fica quieta. Alguns falavam baixo, outros só olhavam para o chão ou para a foto colocada sobre a mesa. A sala se encheu de cadeiras que nem combinavam. Umas eram de plástico, outras de madeira velha. Começaram as rezas, o terço, as ladainhas, as respostas mecânicas. A cena está bem gravada na minha mente. O murmúrio das orações, a imagem da santa trazida do quarto e o corpo da minha avó no caixão, com seu vestido branco e o terço entre as mãos. Foi depois da meia-noite que alguém notou. Está acesa. Uma mulher, não sei se vizinha ou parente distante, disse em voz baixa, apontando para a cristaleira da santa. A chama estava acesa, mas não na vela, e sim diretamente na imagem. De dentro, como se algo estivesse iluminando por dentro, uma luz alaranjada, fraca, mas viva. Alguém disse que tinham que jogar água porque estava pegando fogo. Correram por um balde, mas antes que voltassem a coisa mudou. A luz virou uma labareda de repente, como se tivessem jogado gasolina. Não se espalhou devagar, subiu de uma vez como um maçarico. Em questão de segundos a imagem queimou. A túnica, as flores, o vestido, tudo foi consumido rapidamente. Alguns gritaram, outros ficaram paralisados olhando. Ninguém reagiu a tempo. O fogo não se espalhou para a cristaleira nem para a mesa, foi direto à figura e ali se apagou, durando apenas o necessário. Quando tudo terminou, sobrou o que ninguém esperava: um esqueleto do mesmo tamanho da santa, de gesso ou algum material escuro queimado. Todos ficamos em silêncio. Ninguém disse nada, ninguém gritou, ninguém perguntou o que era aquilo. Só ficamos olhando como se todos esperássemos que alguém tivesse coragem de dar uma explicação. Mas ela não veio. Não veio naquele dia e não veio desde então. Minha avó adorava a santa e já me perguntei muitas vezes. Ela sabia? Devia saber, já que minha avó era muito esperta. Depois do enterro, quando já não havia mais ninguém na casa além dos de sangue direto, meus tios subiram a cristaleira novamente, colocaram de volta no lugar, no canto do quarto, com absoluto respeito. Ninguém ousou dizer que seria melhor jogar fora ou guardar. Simplesmente subiram e a deixaram onde sempre esteve. Desde então, o quarto da minha avó permanece trancado com chave. Meus primos dizem que, às vezes, à noite, dá para ver uma luz saindo por baixo da porta, trêmula, como a de uma vela acesa. Porém, eu mesmo nunca vi nada desse tipo. Gosto muito de relatos, mas nunca esperava ser o protagonista de uma história como esta. Até pouco tempo atrás, eu era muito cético quanto a essas histórias, mas na semana passada vivi uma experiência paranormal que me deixou pensando muito sobre o que se esconde nas estradas.
A verdade é que não encontro explicação para o que aconteceu e espero que alguém possa ajudar, embora eu duvide. Como disse, isso aconteceu há poucas semanas, em uma viagem que deveria ir do México até o estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Seria uma viagem bastante longa, cruzando a fronteira, mas também muito bem paga. Sou um homem relativamente jovem, então consigo encarar essas viagens longas sem me cansar tanto. Mas depois de um dia dirigindo, as costas começam a sentir, não importa a idade. Além disso, eu estava indo um pouco devagar, já que meu caminhão estava bastante carregado e os produtos que eu levava eram frágeis. Pessoalmente gosto de viajar ouvindo áudios de terror, principalmente quando chega a noite. É um gosto estranho e eu sei que nem todo mundo gosta de se assustar, mas eu gosto. Sem contar que, como eu disse, eu não acreditava em nada disso. Acho que já era meia-noite e eu estava no estado de Nuevo León, dirigindo por um longo trecho de deserto. Foi nessa área de pouco tráfego e profunda escuridão que os eventos sobrenaturais começaram, com um pequeno e sutil incidente ao qual não dei importância: o aparecimento de duas crianças. Eu estava a 60 por hora quando, à beira da estrada, numa zona desértica, vi duas crianças. Pareciam um garotinho e sua irmã mais velha. Estava escuro, mas meus faróis são fortes e consegui vê-los com detalhes. A menina devia ter uns 10 anos, vestia um vestido vermelho e sandálias. O pequeno usava uma regata branca, calças azuis e estava descalço. Ambos viraram-se para me olhar e me acenaram quando passei. Havia algumas casas por perto, então presumi que eram apenas crianças da região brincando no campo. Tarde demais para o meu gosto, mas enfim, quem era eu para julgar? Continuei dirigindo, inocente do que estava prestes a viver naquela viagem. Passaram-se uns 10 minutos, quando um leve estalo no para-brisa me fez virar imediatamente para a direita. Achei que fosse uma pedrinha que saltou do caminho e segui normalmente, sem imaginar que um minuto depois, o mesmo estalo se repetiria em outra parte do para-brisa. Pensei que pudesse ser chuva, mas observei atentamente e não havia sinal. Olhei para o céu e a noite estava clara, com algumas nuvens, mas nenhuma de tempestade. Por isso, quando o terceiro estalo aconteceu, todos os meus alertas se acenderam. Algo estava acontecendo e eu não entendia o que era. Parei o que estava ouvindo e mantive meus olhos fixos na estrada, atento a qualquer ruído que quebrasse o silêncio que agora reinava dentro da cabine do caminhão. De repente, a risada mais baixa que já ouvi me tirou o fôlego. Era mínima, mas sem dúvida escutei o riso de uma criança por perto. Meu celular estava desligado e o caminhão não tinha rádio, então não havia nenhuma fonte que pudesse emitir aquele som. E mesmo sendo muito baixo, eu soube que estava próximo. De repente, tudo ao meu redor pareceu ameaçador e me perguntei se algum psicopata poderia ter entrado no caminhão sem que eu percebesse. A cabine do meu modelo é bem pequena, mas cabe ao menos uma cama, e talvez ali estivesse uma pessoa escondida, esperando para atacar. Tentei fingir normalidade enquanto olhava para a frente, sem saber se valia a pena parar e enfrentá-lo ali mesmo, ou se era melhor seguir até algum lugar habitado. Pelo menos um posto de gasolina onde alguém pudesse me ajudar. Enquanto pensava nisso, um novo estalo no para-brisa me fez pisar no acelerador, na tentativa de chegar mais rápido a qualquer lugar minimamente habitado. Estava tão concentrado nessa ideia que ignorei 2 detalhes vitais. O primeiro é que os estalos vinham do para-brisa, não da cabine. O segundo, que eu estava com os olhos tão fixos na estrada que não percebi o que havia à minha frente, um pouco mais acima. Só notei algum tempo depois. Um novo golpe, desta vez em sequência, como se alguém batesse a porta, me tirou da concentração. Levantei os olhos e vi no topo do para-brisa 2 pares de pequenas mãos batendo no vidro com os dedos. Mãos cinzas, quase azuladas. Não consegui conter o terror e gritei, sem pensar nas consequências de frear assim do nada.
Só me lembro de ter pisado com tudo no freio, enquanto via as mãos sumirem de novo para o teto. Só depois pensei melhor. Era impossível alguém ter subido no teto e se manter firme ali durante todo o trajeto. E mesmo que tivessem subido, seria ainda mais difícil duas pessoas, não importa o quão fortes, se manterem sobre o teto quando eu freei com tanta força. Mas enquanto eu afundava a cabeça no volante num grito de pânico absoluto, olhei à frente com medo. Não havia mais nada diante do para-brisa. Quando o caminhão parou, fiquei imóvel como uma estátua, tentando recuperar o fôlego e controlar o tremor nos braços e nas pernas. Saltei do caminhão esperando ver duas criaturas horríveis sobre o teto da cabine, mas não havia nada. E lá estava eu, no meio da estrada, sem saber o que fazer, enquanto ouvia risadas sinistras ao meu redor. O ambiente era tão escuro que senti que a qualquer momento algo poderia surgir e me arrastar para o meio do mato. Por isso voltei ao caminhão e com esforço o coloquei novamente em movimento. A cabine estava fria, apesar do calor. O som do motor não conseguiu silenciar de novo a risada. Era evidente que havia algo viajando comigo, me atormentando. Pensei em pedir ajuda, mas depois de alguns segundos percebi que não tinha ninguém para quem ligar. E justo nesse momento, ouvi batidas no teto metálico acima da minha cabeça e mais vozes estranhas, como se aquela coisa ou entidades sinistras estivessem se divertindo ao me ver tão assustado. Tentei me fazer de forte e parei de prestar atenção nelas. Coloquei música no último volume e não exagero quando digo que pela próxima meia hora dirigi fingindo que nada estava acontecendo, enquanto pelo canto do olho via mãos pela parte superior do para-brisa e nas janelas do carona. Não parei, não gritei, não demonstrei medo, embora ele estivesse me consumindo por dentro. Só mostrei minha aflição quando, ao longe, por volta da 1 da manhã, vi vários caminhões estacionados numa área de descanso. Graças a Deus havia gente acordada, e como se a presença de mais pessoas os tivesse intimidado, aquelas criaturas foram embora. Desci do caminhão e, enfim, pude respirar aliviado. Estava exausto, com os braços doendo e a visão turva. Um colega se aproximou e me perguntou o que havia acontecido. Disse a ele que algo de outro planeta tinha me acontecido na estrada, mas não entrei em detalhes e deixei ele sem entender nada. Ele me aconselhou a não dirigir cansado, a tomar café de vez em quando e parar se precisasse, já que às vezes a imaginação nos prega peças muito pesadas. Claro, imaginação. Mas pessoas que me ouvem, nada daquilo foi imaginação. E logo eu descobriria isso. Passei a noite naquela área de descanso tentando dormir na cabine, rodeado pelo som dos caminhões chegando e partindo. Isso me deu certa calma, embora eu obviamente não tenha conseguido evitar sonhar com aquelas entidades rindo da minha cara e espiando seus rostos horríveis pela parte superior do para-brisa. Acordava a todo momento, saía para tomar um pouco de ar e depois tentava dormir de novo, até o sol nascer. Uma lanchonete próxima abriu bem cedo e aproveitei para fazer uma boa refeição antes de continuar a viagem. Coincidentemente, poucos minutos depois que comecei a comer, chegou um velho amigo chamado Eliezer. Ele trabalhava ali perto e me cumprimentou com entusiasmo. Finalmente eu tinha alguém com quem conversar sobre o que aconteceu. Depois de colocarmos a conversa em dia, falei tudo em detalhes. Eliezer sempre foi muito espiritual, um católico devoto apesar de jovem. Quando terminei de desabafar, ele me perguntou com seriedade se eu já havia olhado o teto do caminhão. Neguei com a cabeça e um arrepio percorreu minha espinha, pois tinha muito medo do que poderia encontrar lá em cima. Mas ele me encorajou dizendo que no pior dos casos, as criaturas teriam deixado alguma marca e que então precisaríamos limpar. No melhor cenário, não haveria nada. Perguntei se ele acreditava em mim, e ele disse que sim, me dizendo palavras que me ajudaram a lidar com isso até hoje. Claro que acredito.
Nesta terra se cruzam muitas forças do bem e do mal, e às vezes cruzamos com forças malignas que querem nos desequilibrar, nos assustar e nos atormentar. Não ache que enlouqueceu porque o mal existe, e você foi testemunha disso. Ele é muito espiritual, um pouco intenso, mas um bom amigo, e suas palavras foram boas de se ouvir. Terminamos de comer e, com sua ajuda, subi no teto do caminhão. Não precisei de muito esforço para ver que todo o teto da cabine e do reboque estavam marcados com inúmeras pegadas e marcas de mãos, como se duas crianças tivessem caminhado descalças ali por cima. Eliezer subiu comigo e foi testemunha daquilo. Disse que precisávamos lavar tudo imediatamente, e com a ajuda de uma mangueira começamos a limpar o caminhão. Não pensei em tirar foto em nenhum momento, mas pelo menos senti alívio ao saber que eu não havia imaginado. Por outro lado, também senti medo. Medo de que na noite seguinte aquilo voltasse a acontecer. Eliezer me convenceu de que isso não aconteceria, pois aqueles espíritos se apegaram a mim apenas por um breve momento e dificilmente me seguiriam além da área onde estavam presos. Não sei como ele tinha tanta certeza, mas a verdade é que depois de lavar o caminhão e ver que não restavam marcas, nos despedimos e consegui chegar a Oklahoma sem nenhum outro incidente. Desde então venho refletindo profundamente sobre o que me aconteceu, ou por que isso aconteceu comigo e não com outra pessoa. Para ser sincero, acho que não há motivo algum. Foi apenas sorte, ou melhor, muito azar. Ao mesmo tempo me pergunto se eram realmente crianças, seus espíritos, ou outra coisa que se disfarça como pequenos inocentes. E nesse caso, qual é a real intenção por trás deles? Será que querem causar acidentes? Se alimentar do medo que provocam? Não sei. Só sei que espero nunca mais ter uma experiência assim. Uma única vez já foi mais que suficiente. Namorei uma garota no meu último ano do ensino médio. Tenho 20 anos agora, então isso foi há alguns anos, mas ainda está bem fresco na minha mente. Por questão de privacidade, não vou usar o nome verdadeiro dela, então vou chamá-la de Grazi. Grazi e eu nos conhecemos no trabalho, o que agora eu sei que nunca é o ideal. Antes mesmo de começarmos a namorar, já havia sinais de alerta que eu simplesmente não deveria ter ignorado. Por exemplo, ela ia até nosso local de trabalho e ficava lá por horas só me observando trabalhar, e eu às vezes pegava ela me encarando. Além disso, alguns meses depois que começamos a namorar, as coisas começaram a ficar bem tóxicas. Eu me sentia sufocado o tempo todo. Não tinha tempo para meus hobbies, meus amigos, ou até mesmo para mim. Ela era do tipo que perguntava onde eu estava, com quem eu estava e o que eu estava fazendo 24 horas por dia. Se eu não atendesse uma ligação, acabava com 20 chamadas perdidas e um monte de mensagens, o que invariavelmente virava uma briga, mesmo que eu estivesse só usando o banheiro. Chegou ao ponto de eu não poder jogar videogame com meus amigos sem isso causar uma briga. Então, eventualmente terminamos, mas não sem ela fazer de tudo para me convencer a voltar. Ela esperava do lado de fora do meu trabalho até eu sair, e quando eu saía, ela me seguia até o carro, me impedia de entrar e tentava me convencer. Eu me cansei disso. Uma noite ela apareceu dizendo que queria conversar, e eu decidi falar com ela, sem saber direito o que fazer. Grazi também estava tentando me processar por uma coisa extremamente mesquinha que prefiro nem entrar em detalhes, e usava isso como uma forma de me intimidar e me forçar a falar com ela. Enfim, sentei no carro dela. Ela dizia as mesmas coisas que eu já tinha ouvido centenas de vezes. Disse a ela que não queria mais conversar, mas nesse momento o pai dela ligou. Ela usou isso como uma ameaça e disse: "Se você não ficar aqui conversando comigo,
Vou pedir para ele te matar agora. E eu respondi: foda-se isso. Tentei sair do carro, mas a porta estava trancada. E enquanto eu tentava destravá-la, ela segurou meu braço e cravou as unhas na minha pele. Olhei para ela e fiquei realmente chocado, porque até então ela só tinha sido verbalmente abusiva, nunca física. Eu também nunca tinha visto aquela expressão no rosto dela. Era pura maldade, e não vou mentir, fiquei bem assustado. Eu sou um cara alto, e ela era bem pequena, então sabia que podia me soltar se fosse necessário. Abri a porta do lado dela e tentei sair, mas ela me segurava com muita força. Pedi para ela me soltar, mas ela não cedia. Continuei puxando meu braço, tentando me soltar, mas ela não se movia nem 1 centímetro. A essa altura minha pele já estava toda rasgada, então tomei uma decisão. Puxei ela em minha direção, jogando-a no banco do passageiro, o que me deu tempo suficiente para escapar e entrar no meu carro. Dirigi para casa mais rápido do que nunca, e queria muito poder dizer que acabou aí, mas é claro que não acabou. Infelizmente para mim, Grazi e eu moramos praticamente no mesmo bairro, a apenas alguns quarteirões de distância. Naquela noite, enquanto eu jogava videogame, ouvi um carro do lado de fora, mas achei que fosse coisa do jogo, pois lembro que estava jogando GTA naquela noite. Também tinha fumado um pouco de maconha, então achei que isso estivesse intensificando os sons. Algum tempo se passou e, enquanto eu jogava, ouvi um leve toque na janela. Achei que estava sendo paranoico, especialmente depois do que aconteceu, mas essa ideia logo sumiu depois que ouvi outro toque e uma voz feminina dizendo meu nome. Eu sabia que era ela e comecei a entrar em pânico. Minha janela não tem boas persianas, então sabia que ela podia me ver. Não queria abrir a janela porque àquela altura eu já entendia que ela podia ser perigosa. Fingi que não estava ouvindo, torcendo para que ela fosse embora, mas é claro que não foi. Depois de 1 ou 2 minutos, ela começou a bater na janela. O tom dela mudou de suave para agressivo e irritado. Não conseguia entender tudo o que ela dizia, mas era algo do tipo: "Você não pode fazer isso comigo, seu idiota." Esse tipo de coisa. Eu precisava fazer algo. Não queria incomodar a polícia, mas olhando para trás, eu absolutamente deveria ter ligado. Tomei a decisão estúpida de abrir a porta e perguntar o que ela queria. Perguntei por que ela estava ali e por que simplesmente não podia me deixar em paz. O tom dela mudou de novo para calmo e ela pediu de volta um casaco dela. Gritei dizendo que ela não podia aparecer na minha janela às 2 da manhã pedindo um casaco e disse que se ela não saísse da minha propriedade, eu chamaria a polícia. Nesse momento ela explodiu, gritando comigo enquanto chorava. Por um momento até senti pena dela, mas então meu coração quase parou quando vi algo que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Ela não estava sozinha. À esquerda dela havia uma árvore grossa no nosso quintal da frente, e espiando por trás dela estava uma figura encapuzada. Ela percebeu que eu estava olhando para a árvore e viu que eu tinha notado a presença da pessoa. Ela segurou meu braço e, quando fez isso, vi a pessoa correr para fora de trás da árvore, mas não consegui ver o rosto. Não importava, porque ela estava correndo em direção à minha janela. Nesse momento, meu instinto de luta ou fuga ativou e eu bati a porta com força no braço da Grazi. Ela gritou de dor e puxou o braço de volta. Tranquei a janela bem a tempo, segundos antes da outra pessoa chegar nela. Meu coração disparava e parecia que eu não conseguia respirar. Mostrei meu celular ligando para a polícia e com isso eles correram de volta para o carro dela, ligaram e foram embora. Fiquei em estado de choque, sem nem entender direito o que tinha acabado de acontecer. Um policial veio até minha casa, anotou meu depoimento e disse que entraria em contato se algo acontecesse. Claro que não havia muito que pudessem fazer, já que não havia provas do ocorrido. Quanto ao que eles queriam comigo, ela já tinha mandado gente espancar e assaltar outros antes,
Então não duvido que o plano fosse esse, ou até algo pior. Eu só tive muita sorte de que a pessoa escondida atrás da árvore decidiu aparecer. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Saudações para você e para toda a comunidade. Me chamo Cecília Gabriela e decidi compartilhar essa experiência. Não tenho como explicar o que aconteceu e acredito que até agora esse foi o episódio paranormal mais forte que vivi. E o pior é que eu não estava sozinha. Havia mais testemunhas. Há um ano eu trabalhava em uma instituição pública responsável por temas ambientais. Nisso fui enviada para ministrar uma capacitação a um grupo de jovens defensores do meio ambiente nas Ilhas Marias, localizadas no Oceano Pacífico. Muitos certamente já ouviram falar dessas ilhas porque, de 1905 até 2019, funcionaram como um centro penitenciário e saiu vários documentários na Discovery. Como você pode imaginar, aconteceram muitas coisas ali, coisas muito ruins e injustiças. Fui enviada 2 vezes para dar treinamento nesse lugar. Minha estadia foi de 2 semanas em cada ocasião. Na primeira vez em que fui não aconteceu nada estranho, muito menos paranormal. E olha que eu estava morrendo de medo por tudo que já tinha escutado sobre o lugar. Mas como não aconteceu nada, acho que na segunda vez eu fui com a guarda baixa, e foi justamente quando o susto me pegou. Vou te dar um pouco de contexto. O curso de capacitação é organizado pelo governo federal e reúne jovens de diversas regiões. A capacitação acontece na Ilha Maria Madre, que é a única atualmente habitada e onde ficava a prisão, os tribunais e as casas dos guardas. Tem uma pracinha, uma igreja e parece um vilarejo pequeno. Hoje em dia está ocupada de forma temporária por pessoal da Secretaria da Marinha, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, porque é uma área natural protegida. Também há funcionários de empresas construtoras que fazem a manutenção das edificações da ilha. Há algum tempo, pequenos grupos de turistas também passaram a ser permitidos nos fins de semana, mas durante a semana o lugar fica praticamente vazio, com ruas completamente desertas. Agora sim, vou contar o que aconteceu comigo. As pessoas do programa de capacitação ficam hospedadas em pontos diferentes da ilha. Nós, instrutores, dormimos a cerca de 2 quilômetros do local onde os estudantes ficam. A cada noite é designado um grupo de 2 ou 3 pessoas para fazer uma espécie de plantão lá, caso aconteça alguma emergência. Naquele dia eu fiquei responsável por esse plantão com outras 2 colegas. Era dia de semana, não havia turistas, e a ilha estava mais vazia que o normal. Andar por lá à noite pode ser algo pesado. É muito fácil se deixar levar pela sugestão, mas naquele momento nós estávamos tranquilas, relaxadas, rindo das coisas que tinham acontecido durante o dia. O plantão começava às 10 da noite, mas nos atrasamos. Ainda estávamos tomando banho e arrumando as coisas para passar a noite com os estudantes. Saímos de casa quase à 1 da madrugada. Estávamos caminhando bem tranquilas, conversando, sem medo algum. Mas exatamente 1 quadra antes de chegar à igreja, escutamos algo. Um choro de mulher, vindo do mato. Foi bem baixinho, quase imperceptível, mas com uma dor tão profunda que nos fez parar. Nos olhamos, mas ninguém disse nada. Demos mais alguns passos e então ouvimos de novo. O mesmo lamento, mas dessa vez muito mais forte e com eco. Eu e uma das minhas colegas nos olhamos, e foi tão bizarro que sentimos que as lágrimas simplesmente escorreram dos nossos olhos do nada. Mas não eram de medo, e sim de tristeza, uma tristeza imensa que aquela voz transmitia. A outra colega ficou completamente paralisada, sem conseguir falar.
O som foi tão intenso que saímos correndo. Fomos direto para uma das casas próximas, onde outros colegas estavam hospedados, e graças a Deus eles ainda estavam acordados. Batemos na porta com tanto desespero que eles próprios se assustaram ao nos ver. Perguntamos se tinham escutado alguma coisa, mas eles disseram que não ouviram nada. E a gente não conseguia acreditar, porque tinha sido realmente muito, muito alto. E não foi algo rápido, ou de um segundo, foi um som longo que ficou vibrando no ar. Eles disseram que talvez a gente tivesse imaginado que podia ter sido sugestão pelo lugar, mas não. Nós três ouvimos e nós três estávamos lúcidas. Quando o susto passou um pouco, eles mesmos nos acompanharam até o local do plantão e um deles ficou com a gente naquela noite. Mas a história não termina aí, porque nas noites seguintes, nós três começamos a ter sonhos muito estranhos e uma tristeza que não ia embora de jeito maneira. Era algo que não sabíamos de onde vinha, mas que ficou com a gente. Numa dessas noites acabamos conversando sobre assuntos profundos, como perdas que tivemos, pessoas que se foram de forma repentina, dores que já estavam bem guardadas. Eu só consegui me sentir um pouco mais tranquila na ilha depois que conversei com uma das estudantes. Ela praticava uma religião tradicional, originária, e eu contei o que havia acontecido. Ela me explicou que aquilo que escutamos é o que muitos conhecem como a Chorona, mas que na verdade não é uma alma empenada nem nada disso. Ela disse que existem espíritos da água, que não são bons nem maus, mas que existem em certos lugares para proteger a natureza. E ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Talvez ela tenha se manifestado para que você levante a voz pelas injustiças que estão acontecendo na ilha. Essa explicação, de certa forma, me acalmou. Me ajudou a terminar minha estadia um pouco mais em paz. Mas, sinceramente, até hoje eu não consigo explicar o que foi aquilo que eu e minhas amigas escutamos naquela noite. Nunca vou conseguir. Também nunca vou esquecer aquele choro que ficou comigo e que me deixou uma tristeza que nunca se foi completamente. É isso. Um abraço a todos e espero que durmam bem. Me apresento. Meu nome é Josuel, sou caminhoneiro há cerca de 27 anos e trabalho transportando frutas e verduras. Meu irmão Carlos é o dono do negócio. Ele tem pomares de mangas, cítricos e plantações de hortaliças. Graças a Deus, estamos indo bem. Somos do estado de São Paulo e por meio desse espaço que você oferece aos inscritos do canal, quero contar uma experiência que vivi no ano de 2014. Naquele ano, meu irmão me pediu para ir ao estado de Santa Catarina, o maior produtor de maçãs do Brasil. Para Carlos, são as melhores maçãs que existem. O que vou contar aconteceu quando eu estava voltando com o caminhão carregado de frutas. O dia havia passado entre carregar o caminhão, cuidar da papelada e esperar, como geralmente acontece quando se trabalha transportando frutas entre estados. Enquanto finalizava o carregamento, comecei a conversar com o pessoal do local. Eles me alertaram para não passar pela estrada da mata muito tarde, porque por lá existiam assombrações e assaltantes. Eu não acreditava em nada paranormal, nem em nada dessas coisas, então só sorria com o que estavam me dizendo. Disseram que aquela estrada existia antes mesmo da fundação da fazenda e que há muitos e muitos anos enforcaram dezenas de pessoas naquele trecho. Diziam que nem todos que passam por ali veem o que há no caminho, apenas alguns têm essa sorte. Saí do pomar ao entardecer. Eu já conhecia aquele trecho, tinha feito ele mais de uma vez, mas nunca à noite. Assim que a carga ficou segura, parti. Calculava chegar ao amanhecer se tudo corresse bem. Já dirigi em estradas piores
E se eu ganhasse um peso para cada vez que alguém me contou uma história assim, já teria comprado meu próprio caminhão. Mas naquela noite aprendi que histórias de terror também podem ser reais. Os faróis do caminhão iluminaram o trecho que antecedia a mata e tive que reduzir a velocidade, pois alguns dos galhos roçavam a cabine. A terra estava seca, então o pó flutuava no ar. Reduzi ainda mais a velocidade, não por medo, mas porque o caminho era estreito e com raízes expostas em certos trechos. Em poucos minutos, os galhos mal se mexiam, como se algo os segurasse. Foi então, depois de ligar a música, que os vi, imóveis ao lado da estrada, não em grupo, mas espalhados. No começo eram poucos, talvez 3 ou 4. Pareciam homens magros, com roupas gastas e o rosto inclinado para o chão. Alguns vestidos com roupas de roça, descalços, outros não vestiam nada. Um tinha uma corda no pescoço e nesse passei devagar. Tinha medo de atropelar algum daquelas, entre aspas, pessoas, desviando suavemente o volante para não encostar neles. A cada metro avançado, apareciam mais, alguns no caminho, outros entre as árvores. Em certo momento passei por um que estava mais perto da estrada do que os outros. Vestia uma camisa branca, manchada de terra. Seus olhos estavam vazios, sem brilho, mas fixos em alguma coisa. Aquele trecho me pareceu eterno. Minhas mãos tremiam no volante e eu rezava para que nenhuma daquelas pobres almas subisse no meu caminhão. Os faróis começaram a piscar, só isso me faltava. Fiquei nervoso e comecei a rezar mais, pois sentia o medo me invadindo ainda mais forte. Minutos depois, a estrada se abriu e saí da mata. O céu estava escuro, as estrelas mal visíveis por causa das nuvens. Encostei à beira do caminho, desci do caminhão e respirei fundo. Sentia uma tensão enorme no corpo e naquela noite dormi num motel, já que não me sentia bem para dirigir até minha casa. Não me importava que meu irmão ficasse bravo por eu não entregar a carga no horário que ele queria. Não contei a ninguém sobre o que vivi, apenas para minha esposa. Já se passou um tempo, e não importa o que me digam. Hoje em dia, calculo bem o tempo para atravessar aquele trecho da mata durante o dia. Essa foi minha experiência. Um abraço a todos e uma boa semana. Há 1 ano e meio gosto tanto de ouvir quanto ler relatos, mas até hoje não tive coragem de compartilhar a única experiência paranormal que vivi. Apesar de ser uma história bem curta e talvez não tão surpreendente, sinto arrepios toda vez que a conto. Moro com minha família em um conjunto habitacional onde os prédios ficam de frente uns para os outros. Há cerca de 4 anos, em um desses prédios, morava uma senhora chamada Dorita. Ela era uma mulher muito ativa para a idade e costumava vender doces que atraíam as crianças. Lembro-me que um dia, perto das festas natalinas, a vi pela janela do meu quarto. Ela entrou muito apressada em sua casa. Não dei muita importância, pensei que estava apenas com pressa, mas desde aquele momento nunca mais a vi entrando ou saindo. Pouco tempo depois, em uma tarde em que eu estava na varanda com meu pai e minha irmã, notei que vários carros chegaram e estacionaram em frente ao prédio. Um grupo de pessoas se reuniu em frente ao apartamento da senhora Dorita. Pensei que talvez fosse uma reunião familiar, embora tenha achado estranho que ela não saísse para recebê-los como sempre fazia. Não pensei mais no assunto. Havia umas 6 ou 7 pessoas conversando entre si, quando de repente vi a senhora Dorita sair de sua casa com uma vassoura e uma pá. Ela caminhava entre as pessoas como se nada estivesse acontecendo, sem olhar para elas e sem que elas a olhassem. Cada um estava no seu canto. Eu a vi se abaixar, pegar uma sacola plástica do chão e depois voltar tranquilamente para sua casa. Pensei que talvez ela já tivesse cumprimentado os visitantes,
por isso não os estava notando, mas ainda assim, seu comportamento me pareceu um tanto estranho. 4 dias depois, uma amiga da minha mãe nos contou que a senhora Dorita havia falecido há quase uma semana. No dia em que vimos as pessoas em frente ao apartamento, elas estavam lá para uma cerimônia de orações em sua memória. Fiquei em choque. Eu tinha certeza de que a vi saindo de sua casa, caminhando entre as pessoas e voltando. Quando contei à minha família o que tinha visto, fiquei surpresa ao saber que tanto minha irmã quanto meu pai também a tinham visto fazendo exatamente a mesma coisa. Desde então, penso que, em alguns casos, os espíritos podem parecer tão reais que nunca imaginaríamos estar vendo alguém que já não pertence mais a este mundo. Essa é minha história. Talvez não seja tão impactante quanto as que costumam ser compartilhadas. Eu sei, mas queria relatá-la.